Pronto. Prontinho, vamos começar. Mantenha o microfone fechado, por favor. O assunto da aula de hoje é fazendo as pazes com a comida. Então, como eu trabalho ali com os meus pacientes para que eles façam as pazes com a comida, né? Então, eu quero falar para vocês hoje como eu vou trabalhando com esses pacientes, tá? Como tem muita gente que não me conhece, eu vou falar quem sou eu, né? Eu sei que tem bastante pessoas aí que já me conhecem. Ficou melhor. Bom, meu nome é Elisângela Machado, eu sou psicóloga, especialista na questão da obesidade e dos transtornos alimentares. Vocês estão me ouvindo bem? Acho que sim, né? Senão vocês teriam escrito ali. Tá. Sou especialista na questão da obesidade, dos transtornos alimentares e do emagrecimento. 99% dos meus pacientes são dessa demanda, né? Desde que eu saí lá da faculdade, eu já pensava em trabalhar com essa demanda, eu só não sabia como, né? Como atrair esse público. Então, eu trabalhei por muito tempo em RH, e quando eu decidi sair do RH e vim para o consultório, foi assim que eu iniciei trabalhando com grupos de emagrecimento. Então, eu voltei para o consultório trabalhando com grupos de emagrecimento, tá? E isso eu fiz, depois eu fiz especialização, fui fazendo diversos cursos, e hoje para mim isso é um legado, né? Que é ajudar pessoas a se relacionar com o seu corpo, ajudar mulheres a vencer padrões de beleza. E vocês vão ver o que tem a ver com a aula de hoje, com a forma que eu ajudo os meus pacientes a mudar isso, né? A forma com que esses pacientes vão se relacionar com a comida. Então, eu fiz disso a minha missão, né? Ajudar essas pessoas a olhar o seu corpo com mais amorosidade, com mais gentileza, com mais compaixão. E aí eu ministro cursos, eu trabalho com grupos de emagrecimento, tenho os pacientes aqui, escrevo os artigos. E vamos lá à nossa palestra, à nossa aula de hoje. Bom, quando a gente fala em fazendo as pazes com a comida, né, sempre as pessoas colocam essa foto de alimentos saudáveis, né, como se, eu tenho que fazer as pazes com a comida, então eu tenho que me relacionar bem. Então isso quer dizer que eu tenho que comer alimentos vegetais, mais frutas, é esse a fazer as pazes com a comida? Também, né? Mas quando a gente fala em fazer as pazes com a comida, a gente está falando também em fazer as pazes com essa comida, né? Com essa pizza, com o lanche, né? Porque eu também quero essa comida, eu também tenho um comer transtornado com essa comida. Então, quando a gente até digita lá no Google fazer as pazes com a comida, sempre aparece uma mulher meditando e ali um potinho de fruta, de algo natural. Mas nós precisamos também ajudar os nossos pacientes a se relacionar com as comidas prazerosas, mais gordurosas, vamos dizer assim, né? Então, a pizza, o lanche, as comidas típicas, né? Então, essa é o grande desafio, né? Hoje há um comer transtornado dessa comida, muitas vezes um excesso, um desequilíbrio ou uma proibição, né? Então, eu proíbo quando eu como transtornado, como desequilibrado, como em excesso ou como em compulsão, né? Então, não pode ter proibição, tem que ter o equilíbrio. Isso é fazer as pazes com a comida, né? Toda comida, ela é comida, né? Seja os legumes, a fruta, a pizza, o lanche, ela é comida. E aí é que a gente vai trabalhar esses pensamentos com os meus pacientes. Por quê? Eles precisam olhar para a comida de forma diferente.
Porque hoje existe muito a questão do terrorismo nutricional. Então, a pizza eu não posso, o lanche eu não posso, o brigadeiro eu não posso, o bolo eu não posso, né? Então, muitas coisas eu não posso, como se o alimento tivesse virado ali um grande vilão, né? O açúcar, principalmente, as pessoas falam muito, né? Há muita restrição no consumo de açúcar, há muita restrição no consumo de carboidrato, né? E quantas pessoas entram no processo de compulsão alimentar por essa restrição? Então agora é o que eu ouço muito. Agora eu vou. Hoje eu comi um pedaço de bolo, então agora eu vou ficar 15 dias sem comer açúcar. Agora essa semana eu vou pegar firme e eu não vou pôr açúcar na boca, né? Então há ali uma proibição e muitas vezes essa proibição joga a pessoa para compulsão. Então, é esse olhar, essa relação com a comida, esses pensamentos distorcidos que a gente tem que ir trabalhando com os nossos pacientes, né? Isso é muito reforçado pela mídia, às vezes por nutricionistas famosos, às vezes por blogueiras, por pessoas fitness que só comem ali proteína, né? E suplementos. E isso as pessoas vão, quando as pessoas olham e falam, nossa, ela tem aquele corpo lindo e ela não come açúcar e ela não come carboidrato. Se a pessoa ela é vulnerável, ela totalmente vai confiar que aquilo é o correto, que aquilo é o certo. E aí ela vai tentar fazer aquilo também. Né? Então a nossa relação tem que mudar assim com o carboidrato, né? O pão que a gente tanto gosta, o quanto a gente se proíbe de comer. Né, os doces, o brigadeiro, o bolo, o quanto a gente se proíbe de comer. Aqui eu anotei para falar de 2 exemplos, né, de 2 casos. A paciente que voltou da nutricionista apavorada, né, então a nutricionista que eu encaminho é uma nutricionista bem flexível, ela trabalha ali com a distribuição, ela não passa dieta nenhuma, né, é você com aquela distribuição de reguladores, construtores, energéticos, é que você vai escolher o que você vai comer. E essa moça, ela tentava muito fazer dietas e ela não perdia peso nenhum, porque ela tentava, então ela comia uma colher de arroz ou não comia, e quando ela comia em excesso, aí comia muito. Não era uma compulsão alimentar, era só um excesso. E quando ela foi para a nutricionista, e a nutricionista identificou que ela tinha que comer mais, né? E ela falou para ela: você tem que comer mais, você tem que comer 25 gramas de carboidrato, isso significa isso, isso e isso. Ela voltou muito apavorada, né? Muito apavorada para a sessão. Isso foi no mesmo dia que ela foi na nutricionista, ela veio, e isso nos mostra, né, o verdadeiro terrorismo nutricional que nós estamos vivendo. Então, nós realmente acreditamos, né, que existem alimentos proibidos, alimentos ruins, tá? Tem alguém com o microfone aberto. Vou fechar, já fechei. E eu coloquei aqui um outro exemplo, a paciente que não quer se permitir comer e continua comendo. Então, muitas pacientes é difícil da gente mudar, né? Tem que ir fazendo um trabalho ali aos pouquinhos com a paciente. No caso dessa paciente específica, ela não aceitou porque ela tem muita obsessão pelo chocolate. Então, eu falei para ela que ela poderia comer chocolate todos os dias. Né? E isso significava o quê? Comer em equilíbrio, comer com consciência, sentindo, saboreando, né? E a partir do momento que ela se permitisse comer esse chocolate todos os dias, talvez ela iria comer no primeiro dia e depois ela já não iria mais querer ter tanta obsessão por esse chocolate, né? E ela não aceitou isso, ela tem uma mãe, né, que cobra muito essa questão da dieta, e ela não aceitou em poder comer o chocolate todos os dias. E é impressionante como você olha e a pessoa não conseguiu fazer uma alimentação saudável, né? Ainda há as proibições e com as proibições os comer em excesso ou comer em excesso, tá? Então é essa mudança que a gente tem que iniciar, né, o nosso trabalho com o paciente,
né? Para ir tentar mudar essa relação com a comida. Quando a gente fala da obesidade, dos transtornos alimentares, o nosso foco, a relação com a comida, essa relação está transtornada, está em excesso, ou está em falta, né? Ou está compulsiva. E essa relação, como é esse olhar? Meu olhar com a comida, como é essa relação? É isso que a gente tem que trabalhar ali para mudar. Quando a gente fala em vontades, as pessoas têm de vontades, né? Eu tenho vontade de comer as coisas. Até quando eu estava fazendo o PowerPoint, eu coloquei ali a pizza, né? A foto da pizza. E aí eu lembrei que todas as vezes que eu sinto fome, muita fome, eu sinto vontade de comer pizza, porque é uma coisa que eu gosto muito. Então, a vontade que ela é algo específico, ela é algo que me dá prazer, né? Então, você sabe exatamente o que você quer e você não fica satisfeito com qualquer coisa, né? A vontade é relacionada ao prazer, ao sentir o gosto, ao degustar, apreciar, a saborear, né? É relacionada às suas preferências. Então, eu tenho vontade de comer um pedaço de bolo, né? É porque eu gosto, é porque eu vou sentir prazer, é porque algo me lembra da minha infância ou algo bom da minha vida, né? Então pode ter ali um contexto de lembranças. Imagine esse cenário de eu gosto, eu sinto prazer, e onde entra a proibição. Ah, eu gosto tanto do pão francês, lembra da minha avó, mas eu me proíbo de comer. O quanto isso vai gerando de ansiedade, de angústia, né? De ansiedade na pessoa. Então, a gente tem que pensar nisso, nessa relação. A vontade pode também ter, né, querer experimentar algo novo. Então, eu vejo algo novo, né, algo bonito, e ali eu quero aquilo, porque aquilo tem uma cara boa, porque aquilo parece bonito, porque aquilo parece gostoso, e mesmo sem fome eu quero. Quantas vezes eu já ouvi as pessoas, eu vi, né, eu mesma já fiz isso muitas vezes. Eu vi, principalmente doce, né, quando eu falo de mim doce, eu vi aquele doce na vitrine, mas eu me proibi, porque dia de semana eu não como doce, né? Era esse o meu pensamento. E aí, o quanto aquele doce fica vindo na mente da pessoa o dia inteiro, né? E quando muitas vezes ela não come o doce, e aí o que ela tenta fazer? Ela vai comendo coisas saudáveis, então ela vai comprar barrinha de cereal que dizem que é saudável, ela vai e come a fruta, ela vai e come algo ali que ela acha que é mais saudável, e aí o que acontece? Né? Depois ela vai e tem ali um comer em excesso de algo, não matou a vontade ficou ali. Então, qual é a melhor relação? A melhor relação é quando eu me permito, é quando eu olho para essa comida sem julgamento, né? Sem julgamento e como com consciência, com calma, com equilíbrio, né? Não é um pedaço de bolo, não é um brigadeiro, né? Que vai fazer você ganhar peso, né? Não é um pedaço, dois pedaços de pizza, não é. O que vai fazer a gente ganhar peso são várias coisas juntas. Então, se eu como muito doce todos os dias, sim, eu vou ganhar peso, né? Então, se eu como a pizza, o doce, o sorvete, sim, eu vou ganhar peso. Mas o quanto muitas vezes esse processo é porque eu me proíbo, e a hora que eu deixo, eu vou lá e como a pizza, a sobremesa e ainda o sorvete. Né? E quantos pacientes entram nesse ciclo de se proibir e ter o comer compulsivo, de se proibir e ter o comer transtornado? O fato é que nós queremos comer, né? A comida, ela dá prazer. A gente não pode tirar esse prazer nosso. Ela traz lembranças da infância. A gente não pode se proibir. Eu ouço às vezes as pessoas falarem assim, porque legumes é ruim, comida saudável é ruim, não tem prazer. Eu como porque tem que comer, né? Mas o quanto muitas vezes a gente fica vai comer aquele alimento também com a ideia de punição, de proibição, né? Então, eu estou comendo esse alimento porque eu estou acima do peso e preciso emagrecer, como se fosse uma punição. Então, qual que vai ser, se eu tenho esse pensamento, qual vai ser a minha relação com a comida ali?
né? Então, qual vai ser essa relação? É isso que eu tenho que pensar. O modo com que eu vou para a mesa faz toda a diferença, né? O modo, o meu emocional, os meus pensamentos que eu levo para a mesa, ele vai fazer toda a diferença no modo como eu vou comer esse alimento, né? Na minha relação com esse alimento. Então, eu sento na mesa, olho para o alimento, como é que eu estou sentindo, né? Qual é essa minha relação? Né? Estou ansiosa, estou agitada? Quais são os meus pensamentos com relação a esse alimento? Hoje existe muito o pensamento de que a comida gostosa ela não é saudável, né? Então, a comida gostosa, a pizza que a gente está falando, o lanche, então não é saudável, né? Existe muito essa tortura, porque aquela pessoa que tem aquele corpo lindo, ela não come a pizza, ela não come o lanche, ela come frango e batata doce. Ah, então o certo é ela, né? Então o saudável é ela, é o que ela come. Então eu também tenho que seguir o que ela come, né? E aí eu quero comer meu pedaço de bolo, mas eu como uma maçã e penso no bolo o dia inteiro. Então é isso, é esse julgamento com a comida, né? É essa relação com a comida que tá muitas vezes leva os nossos pacientes para um comer transtornado. Então, quando eu não aguento mais, né? Então eu quero comer um pedaço de bolo, aí eu vou lá e como a maçã. E eu penso no bolo o dia inteiro. Quando eu não aguento mais, minha ansiedade já está lá no topo. E aí então que tem todo o descontrole, que já que eu estou comendo, eu vou comer tudo mesmo. Tem muito essa frase, né? Eles trazem muito esse pensamento. Ah, já que eu vou comer a pizza, então eu vou comer 4 pedaços de pizza, vou comer 5 pedaços de pizza, né? Então, se a gente olhar o quanto transtornado é essa relação, né? E o quanto está precisando ser trabalhado, né? Precisando mudar esses julgamentos, precisando mudar esses pensamentos, tá? E é o primeiro passo quando o paciente chega para mim, seja ele num grupo de emagrecimento, seja ele num paciente individual, né? Depois de feito toda a avaliação, de entender esse paciente, de olhar o histórico de vida dele, de olhar a dificuldade, sempre tem uma relação transtornada, seja o paciente com a questão da obesidade, seja o paciente com a questão dos transtornos alimentares. Essa relação com a comida, ela veio muitas vezes da família, né? E ali a gente tem que entender aonde que aconteceu, por que que aconteceu, e a primeira coisa que eu vou trabalhar é essa relação com a comida, é esse pensamento. Aqui eu coloquei 2 frases que eu ouvi na semana, né? O copo de vinho, quanto tem de caloria? Foi as meninas do grupo, né, que colocaram, e aí eu respondi assim: não sei. Tem coisas que é melhor não saber. Vamos ser felizes. Porque o que acontece? Por que que a gente vai ficar contando caloria de coisas que a gente vai tomar um copo, 2, né? É claro, se eu tomar 3, uma garrafa de vinho todos os dias vai fazer diferença? Sim, vai, né? Mas se nós temos uma boa relação com esse vinho e tomamos uma vez ou outra de modo prazeroso esse vinho, um copo ou 2, você não precisa nem saber quantas calorias ele tem. Nem saiba, né? Se permita, beba o seu vinho sem julgamento. Então, se permita e vai ser feliz, né? Foi isso que eu respondi. E uma outra frase que eu ouvi foi assim: me perdi no aniversário da minha filha de 15 anos. Né? Como assim? Né? É o aniversário da sua filha de 15 anos. Você tem que se permitir comer o que tem lá, né? A forma como que você vai para essa festa é que é a diferença. Então, eu vou comer um pedaço de bolo, vou comer o brigadeiro, vou comer o beijinho, né? Eu vou comer algumas coisas. Talvez aquele dia tenha um comer em excesso, né? Porque é uma festa, ela é única. E aí eu tenho que me permitir. Imagine a angústia de você ir para uma festa da sua filha de 15 anos e você não comer, né? Você não comeu o bolo, você não comeu os doces que tem ali, você não come nada, porque você acha que você não deve comer, né? O que isso vai gerar em você? Quais emoções, quais sensações? Eu acho que não são boas,
né? Então, são esses pensamentos, essas proibições, né, que nos leva, muitas pessoas, né, me levou uma vida inteira a esse comer transtornado. Todos esses pensamentos precisam ser mudados, são pensamentos disfuncionais, né? Eles precisam ser flexíveis. A palavra é essa, eu preciso ser leve, eu preciso ser flexível. Comigo e com a comida, comigo e com a comida. Preciso me conectar com o alimento. O que que a gente faz? A gente se proíbe, se proíbe, se proíbe. Quando a gente come, a gente põe na boca e engole inteiro, né? Quantas vezes eu vi paciente falar assim para mim: imagina, eu ponho na boca, eu não consigo prestar atenção, porque eu ponho na boca e engulo, né? Então, seja chocolate, às vezes até fruta, né? A pessoa não se conecta com o alimento. Por quê? O modo com que ela vai para a mesa vai fazer toda a diferença. Então, se eu vou para a mesa me julgando aquele alimento, e eu começo a comer, eu não presto atenção, porque eu estou me julgando, aquilo é proibido. E eu estou acelerada, meu pensamento está acelerado. Então, eu coloco a comida na boca, já com a próxima colherada ali esperando, né? Eu não tenho essa conexão, eu não sinto o alimento. Então, eu preciso me conectar, né? Preciso ensinar meu paciente a se reconectar com o alimento, né? Mudar esses pensamentos e se reconectar com o pensamento. Não lutar contra a comida, não lutar contra a sua própria fome, né? Se reconectar com o alimento, respeitando e ouvindo o seu corpo. O que que a gente faz? Come, come, uma colherada atrás da outra, já fica ali esperando com um montinho, né, de arroz, esperando ali a próxima colherada e ela não se conecta com o corpo dela, porque ela vai comendo pensamento a mil, então ela não se conecta com esse sintomas fisiológicos da saciedade, né? Eu não percebo ele. Eu vou perceber depois que eu levantei da mesa, que eu já estou muito cheia, que a comida está aqui, né? Eu ouço muito desconforto abdominal e a comida aqui. Então é essa conexão, né, que está faltando, né? A gente está comendo muito no automático. As meninas que estão no grupo de emagrecimento comigo, essa semana a gente trabalhou muito a questão do se conectar com o alimento, né? De sentir esse alimento, de sair desse piloto automático, que foi a live que eu fiz essa semana também. Então, como sair desse piloto automático? Se a gente olhar, todo alimento ele é alimento, né? O alimento ele não pode ser visto como vilão, seja Coca-Cola, seja o que for, ele é um alimento, né? Para fazer as pazes com a comida, é preciso trabalhar esse cognitivo, esses pensamentos distorcidos, né, com o paciente. Isso tem que mudar. Dependendo do paciente, é mais difícil sim, porque geralmente eles são muito rígidos e inflexíveis, né? São rígidos ali. Por isso que eles vão tentando, até eles não conseguem mais, e aí tem o comer em excesso, a perda do controle. Toda essa preocupação, todo esse controle, né? Muitas vezes é uma forma de se livrar das angústias, né? É uma forma de não pensar, é uma forma de não entrar em contato comigo mesma, né? É uma forma de esquecer o que me dói, né? É uma forma de não pensar. Então, quando eu estou focada na briga, né, com o meu corpo, quando eu estou brigando ali com o meu corpo e quanto eu estou selecionando partes do meu corpo para me julgar, para me criticar, enquanto eu estou tentando controlar o peso na balança, enquanto eu estou tentando controlar o peso das marmitinhas fitness, eu não estou pensando na minha vida. Eu não estou pensando nas minhas dores, eu não estou pensando nas minhas angústias, né? E muitas vezes esse controlar, né, ele toma grande parte dos pensamentos, grande parte do tempo ali da pessoa. Porque geralmente são pessoas que tentam fazer dietas, dão muito valor para isso, então o pensamento fica vindo ali na mente delas, elas não conseguem ter uma preocupação constante com o peso. Né? Então, enquanto eu estou me preocupando com tudo isso, eu não estou olhando para as minhas angústias, eu não estou olhando para as minhas dores, né? É um outro lado.
Então, uma das coisas é a gente ensinar o nosso paciente, por isso eu sempre falo para a gente não trabalhar, quando a gente vai trabalhar com compulsão alimentar, quando a gente vai trabalhar com a questão da obesidade, e a gente olhar para o paciente que vem procurar um psicólogo para emagrecer, são pacientes muito ansiosos, são pacientes que têm dificuldades emocionais. Então, a gente não pode sair fazendo desafios. Eu sempre falo para não fazer desafios. Uma vez que a gente vai fazer desafio, a gente vai estar reforçando tudo isso, reforçando ansiedade, reforçando que ele tem que controlar mesmo, reforçando que ele tem que ser magro mesmo. A gente está ali mais reforçando mais essa ditadura da magreza, da beleza. Então, nosso papel, né, é mudar esses pensamentos, é mudar essa relação com a comida, é dizer para o paciente que ele não precisa fazer dieta. Né? Ele não precisa fazer dieta, ele precisa ter um comer equilibrado, uma relação com a comida, se conectar com a comida, mas a dieta não. E é difícil, porque até hoje eu tenho pacientes que estão comigo há mais de um ano e vira e mexe eu ouço a palavra, essa semana eu não fiz dieta. Né? Então é uma palavra que fica o tempo todo ali nas redes sociais, e é reforçada, né, na cabeça dele. Ele realmente acha que fazer dieta é o caminho. Mesmo que ele tenha feito milhares de dietas na vida dele, né, e isso não deu certo. O que eu sempre olho e vejo os pacientes é que geralmente ele fez uma dieta na vida dele e essa dieta deu muito certo, né? Uma vez ou duas, geralmente é só uma. Essa dieta deu certo, ele perdeu muito peso. E aí, as próximas dietas que ele tentou e não conseguiu mais, o que ele acha? Ele não olha essa relação com a comida, ele acha que é falta de determinação dele, né? Mas na verdade não é. Na verdade é essa relação, é todo esse emocional envolvido. Então, é não fazer dieta, se permitir comer o alimento que mais gosto. Né? Trabalhar com o nosso paciente, permitir ele comer o alimento que ele tanto gosta, né? O quanto ele está ali se proibindo. Verificar com esse paciente se esse alimento que ele gosta tem uma relação com a vida, com lembranças dele, com históricos do passado, né? E isso também, quando a gente linka isso com a vida dele, é um momento que a gente pode levar também para o comer consciente, porque esse comer consciente, quando tem uma lembrança, aí o paciente vai se esforçar para ser mais consciente ainda, para prestar mais atenção ainda. Então eu lembro muito do pão caseiro que a minha avó fazia. Né? Então, eu me proíbo sempre comer porque eu acho que engorda, acho que não faz bem. Né? Então, agora eu vou permitir o meu paciente comer esse alimento, né? Desde que ele não tenha uma restrição médica, é claro, né? A gente nunca vai passar por cima disso. Permitir esse alimento que meu paciente está tanto em luta, em briga, permitir que ele coma sem julgamento, né? Eu não vou me julgar, eu vou trazer as minhas lembranças, as minhas memórias, comer consciente, com os meus sentidos, sentir o cheiro, né? Fechar os olhos, e a gente vai falar sobre isso ali na frente. Tudo com consciência, se conectando e sentindo. E aí a gente entra na questão do Mindful Eating, né? O Mindful Eating é a atenção plena na alimentação. Tá fazendo sentido para vocês o que a gente está conversando até agora? Quem quer escrever no chat aí ou falar? Deixa eu só dar um stop share aqui. Quem se identificou? Sim, muito sentido. Tá. A Flávia disse que está sendo uma desconstrução de padrões. Né? Sim, a Daphne falou que ela tem o costume de falar, o prazer tem que estar sempre lá. Sim, o prazer tem que estar na comida, né? O quanto a gente não se permite sentir prazer.
Porque a gente tem um pensamento, tudo que é gostoso não é saudável, né? Tudo que é gostoso vai me prejudicar, tudo que é gostoso vai me engordar. E quanto julgamento a gente vai para isso, quanto se julgando a gente vai para esse alimento, para esse prato de comida, naquele momento, naquela hora, né? O brigadeiro, o beijinho que eu tanto quis, que talvez lembre do meu aniversário lá da infância, e o quanto esse paciente foi se proibindo ali. A Fernanda está falando que ela queria muito mostrar essa aula para a mãe dela, porque desde que eu me entendo por gente, eu vejo ela em guerra com a comida. Tá, legal. Vamos dar continuidade aqui. Eu coloco sempre, para quem está assistindo, acho que eu não falei isso na minha apresentação, né? Para quem está me assistindo pela primeira vez, eu falo muito das minhas questões com a comida, das minhas relações com a comida, né? Porque eu fui a vida inteira tendo ali uma relação muito conturbada, né? Isso me jogou para uma compulsão alimentar. E aí eu fui desenvolvendo, trabalhando, é por isso que eu falo com tanta segurança. Vamos voltar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Voltamos. Quando eu descobri o Mindful Eating, foi uma das melhores coisas que eu aprendi na minha vida. Mudou totalmente a minha relação com a comida. Me reconectou com esse alimento a qual eu tanto brigava, a qual eu tanto julgava, né? Então, a gente entender o que é o Mindful Eating, trabalhar a atenção plena com os nossos pacientes, né? É ajudar ele a se reconectar, né? Com esse alimento, sem julgamento, sem críticas, trabalhar a ansiedade e os pensamentos com relação a essa comida, né? Então, a forma que eu sento ali diante do alimento, o que eu estou pensando? Né? A primeira coisa que eu tenho que analisar, o que eu estou pensando, quais são as minhas emoções, o que é que eu estou sentindo. Quando eu vou para o meu alimento, quando a gente fala do Mindful Eating, é comer com os nossos sentidos, devagar, prestando atenção. Os nossos sentidos como? Então, eu vou olhar para esse alimento, né? A visão, como é esse alimento? Ele é colorido, ele é de uma cor só. E aí eu vou para o cheiro, e aí eu vou para a textura. Como é esse alimento? Então, o gosto, o sentido, o prazer em ter o alimento. Então, não é só mastigar, né? Que nem muitas pessoas falam assim, então é mastigar 25 vezes. Não, não é mastigar 25 vezes. E não é só mastigar devagar. É você comer com os seus sentidos. Isso vai fazer você reconectar o alimento, né? Com o gosto, com a textura, com o cheiro, né? Com a sua visão. E devagar, e sentindo esse alimento. Isso é um exercício, ele não é tão fácil. Por que ele não é tão fácil? Né? Ele não é tão fácil porque envolve muita ansiedade, né? E as pessoas estão muito no piloto automático por anos. Então, por isso não é tão fácil. O que eu sugiro, cada um que está aqui, que vai trabalhar com o seu paciente, pratique. Né? Depois eu posso mandar para vocês na lista de transmissão um vídeo sobre isso. Então, pratique isso, coloque no seu dia a dia. A partir do momento que você sentir, que você conseguir fazer isso, você vai conseguir passar isso para o seu paciente com toda a firmeza. Né? Você não vai só falar para ele, ó, pratica o Mindful Eating aí, você precisa se conectar, comer com os seus sentidos, né? Tá muito rápida a sua alimentação. Não. A partir do momento que você sente, que você vivencia isso, onde você consegue passar e explicar para o seu paciente e ele com certeza vai fazer com muito mais confiança. Tá bom? E aí eu uso, né, o jogo americano, foi um jogo americano que eu mandei fazer e eu entrego para o paciente, né? Ele é um jogo americano para você pôr na mesa
o objetivo, a ideia ali é que você coma com o prato, onde está o desenho do prato aí, e ali tem os passos para ele seguir e praticar o Mindful Eating, né? Então, acomodar-se, aí ele vai olhar para ele, como que ele está, o que ele está sentindo, né? E depois ele vai conectar os sentidos, o que ele está sentindo, qual o gosto, como foi feito, qual o tempero que foi usado. E os talheres, o que eu sempre falo, comida na boca, talher em cima da mesa, não é talher na mão, é talher em cima da mesa. Então, esse jogo americano é uma ferramenta que eu uso com os meus pacientes para ajudar eles. E eu sempre falo também para eles irem aos poucos. Então, eu não falo para eles sentarem em forma de meditação e fechar os olhos. Não. Eu falo para eles começarem, igual a gente trabalhou no grupo dessa semana, para eles começarem se conectando, né? Se conectando, comendo mais devagar, percebendo, né? Sair desse piloto automático e perceber o que está acontecendo com ele ali. Essa relação, né, pode começar mudando nas primeiras semanas do seu processo terapêutico. Então, o processo terapêutico, depois da avaliação ali com o paciente, a gente tem que trabalhar essa relação com a comida, reconectar com o alimento, tá? Ao longo do processo terapêutico, vamos buscar mais a fundo o que o paciente busca na comida. Por quê? A gente não pode ficar ali tentando ir buscar a fundo e não usar nenhuma técnica para ajudar esse paciente agora, né? Esse paciente está ganhando peso, ele está muitas vezes triste, então a gente tem que ajudar de alguma forma. Então a gente trabalha primeiro lá na superfície, nessa relação com a comida, nas técnicas que vai ajudar esse paciente, no fome física ou fome emocional, para depois a gente entender, buscar talvez lá na infância dele, o que ele está buscando nesse alimento, né? O que causa tanto essa ansiedade nele, tá? Aqui eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Antes disso, para quem está aqui, eu queria dizer rapidinho, né, em 2 minutinhos aí, que hoje é o último dia para você se inscrever para o meu curso sobre compulsão alimentar. O objetivo do meu curso é capacitar psicólogos, né, para atender pacientes com compulsão alimentar. Eu tenho um curso completo, né, sobre transtornos alimentares e emagrecimento. Esse curso ele é específico para a gente trabalhar a questão da compulsão alimentar. Por que eu separei esse curso? A questão da compulsão alimentar é uma demanda que vem muito no consultório, muito mais que os outros transtornos, né? E é algo que a gente vê que está acontecendo muito, que vai ser uma demanda alta nos próximos meses, tá? Então, se você quer trabalhar com essa demanda, com essa questão da compulsão alimentar, da relação com a comida, no meu curso eu quero ensinar você como que você faz, como que eu faço é o que está lá no curso, como eu trabalho com meus pacientes, para atender esses pacientes. Então, eu quero capacitar você a atender esses pacientes também que estão aí com compulsão alimentar. Então, eu quero que você se sinta capaz, né, de atender essa demanda que teremos aí nos próximos meses, né? Não quero que o paciente chegue para você e você não saiba o que fazer. Então, eu quero que você, se você sente o desejo de trabalhar com essa demanda, que você venha para você se capacitar antes, né? Para você estar preparado para isso. São 8 módulos, aonde eu já começo ali no Bem-vindos e eu vou falar rapidamente cada módulo. Aqui eu falo sobre a ditadura da beleza, o quanto essas pessoas vulneráveis são influenciadas, sim, pela ditadura da beleza, e essa ditadura da beleza vira uma verdade absoluta para esses pacientes vulneráveis. Falo sobre a obesidade, né, os influenciadores da obesidade, do ambiente social, né, então quando a gente fala só em obesidade, não é só comida, né, tem vários outros influenciadores e a gente tem que ter esse olhar em tudo, até para encaminhar o nosso paciente.
A compulsão alimentar, então, o cognitivo, as crenças, o que está por trás. Como avaliar, né? Eu gosto muito desse módulo, avaliar o meu paciente, porque isso é uma das mais importantes fases ali. Como eu vou avaliar esse meu paciente, como eu vou olhar esse paciente, o que é que eu tenho que olhar, quais as ferramentas eu vou usar, quais os questionários eu vou aplicar. A crença central desse meu paciente, habilidades sociais e expressões de emoções. Por quê? Porque muitas pessoas, a maioria que tem a questão do transtorno alimentar, que tem a questão da obesidade, tem dificuldade nas expressões das emoções. E o quanto importante é a gente capacitar esses pacientes a desenvolver habilidades sociais, a ser assertivo, a não engolir e a se expressar, a se colocar no mundo. E as técnicas para a compulsão alimentar, tá? Como bônus, tem alguns bônus, né? Entendendo a impulsividade e a hiperatividade, então tem um módulo lá que eu falo sobre isso e também o que usar, quais questionários usar e como aplicar esse questionário com o paciente. Tem o meu e-book, né? Esse meu e-book, ele ficou pronto hoje, na verdade, e ele vai ser vendido. Então, para quem está no curso, ele vai entrar como bônus, tá? O e-book sobre compulsão alimentar. Supere a sua compulsão alimentar. E o outro bônus é que para quem está aqui na aula hoje, eu vou enviar para você um jogo americano, né? 4 joguinhos ali americanos, vou enviar isso pelo correio. Então, investimentos, esses são os bônus, né? O módulo de impulsividade e hiperatividade, o e-book e o jogo americano que eu vou enviar para você por correio. O investimento, 12 vezes de R$ 28,94, né? Com meio paciente você consegue pagar o seu investimento. E uma coisa que eu queria falar para vocês antes de ir lá para o slide final antes de ir para o slide final e antes de abrir para as perguntas, tá? Eu esqueci que eu ia falar. Bom, este é o investimento. Queria saber se vocês têm alguma dúvida. Tem várias perguntas aqui. Vocês estão conseguindo ler o chat? A Fernanda disse que é o aniversário do marido dela é comer o bolo e salgadinho sem culpa. Isso mesmo. Com equilíbrio e consciência, tá ótimo. Faz todo sentido e muitos desses casos acabam passando de pais para filhos. Exatamente. Por isso que essa avaliação a gente tem que olhar lá atrás. As meninas que estão comigo no grupo de emagrecimento, eu estou com um grupo de emagrecimento só para psicólogas. Elas fizeram essa semana a prática do comer consciente. Meninas, escrevam o que vocês sentiram. Ou quem quiser falar no microfone, o que vocês sentiram aí de diferença durante essa semana? A Cida Druta está perguntando, falando meio paciente, é ótimo. Eu falei do valor, né? De 12 vezes de 28 ou 297 com meio. Você não vai precisar de um paciente, você vai precisar de meio. A Josenilda está perguntando, tá? Se o jogo americano é em português. É assim. Ah, lembrei que eu ia falar para vocês e eu esqueci. Eu não vou enviar para vocês o link de compra, tá? Aqui no chat, nem nessa aula. O link de compra vai ser enviado para você no seu WhatsApp, né? Então, se você tem interesse, olha aí no seu WhatsApp, a hora que terminar a aula ou agora, para você entrar nessa turma. Né? Eu acompanho a turma bem de perto, né? A gente forma um grupo e a gente vai caminhando. Tá?
Deixa eu só organizar aqui que está travado. Alguém está dizendo ali que é bom estar no grupo de emagrecimento, que ela fez as pazes com a comida depois de anos de seletividade alimentar. É uma diferença aí tanto. Marcos, você está perguntando se eu trabalho com a preparação pré e pós-bariátrica? Sim, no curso eu não falo sobre cirurgia bariátrica, tá bom? Certo? Super consciência. Fez sentido o que nós conversamos aqui hoje? O quanto é importante a gente mudar esses pensamentos, o cognitivo do nosso paciente, quanto eles vieram de anos de dietas restritivas, né? Tem pacientes que muitas vezes eles foram obrigados a fazer dietas desde a infância, né? Por mães, às vezes por médico ali, e restringia mesmo, né? Não deixava esses pacientes comerem doce, comerem chocolate. E primeiro que isso não resolveu, quando ele se viu livre daquela mãe ou com poder aquisitivo para ele comprar o alimento que ele quisesse, é onde ele falou: agora eu vou comer tudo o que eu quiser. Né? Eu já tive mais de um paciente com esse pensamento, né? O quanto a gente tem que resgatar lá no histórico de vida e mudar esses pensamentos dos nossos pacientes com relação à comida, tá? A Ana Beatriz está dizendo que a obesidade infantil também está crescendo muito. Compulsão alimentar. Eu não trabalho com a questão infantil, tá? Então, eu não atendo pacientes infantil, eu não estudo sobre a compulsão alimentar infantil. O meu foco é adolescentes e pacientes adultos, tá bom? Eu não trabalho com a demanda infantil. Certo, gente? Então, se você tem, eu vou terminar a aula no mais, tem mais slides ali para a gente completar. Se você tem interesse em participar do grupo e vir para essa turma, você vai estar recebendo o link aí no seu WhatsApp. É só você clicar e você vir para a turma. A gente vai fazer um módulo inaugural uma aula inaugural na quarta-feira. É isso. Bom, eu vou primeiro falar sobre esse slide, depois eu vou abrir para perguntas. E aí as perguntas podem ser pelo microfone, tá? Então, quando a gente fala, né, em terapia para obesidade, qual é o modelo, né, de intervenção? A gente tem ali o início. Então, a primeira coisa que a gente vai trabalhar é essas distorções cognitivas, né? E isso tem, quando a gente fala, eu dei aula só com relação à comida, mas tem as distorções cognitivas com relação à sua imagem corporal, né? O peso, o número da balança. E o foco tem que ser esse, trabalhar essas distorções cognitivas no primeiro momento. Com isso, há uma diminuição da ansiedade, né? E o trabalho da autoestima, distorções cognitivas e autoestima, a gente também já pode ir lá atrás, na infância dele, e resgatando algumas memórias, e trabalhando e resgatando essa criança interior, né? Porque muitas vezes as pessoas buscam na comida afeto, vínculo, né, que ficou perdido ali na infância, que não foi desenvolvido, né? Não necessariamente houve um trauma, mas sim não teve o vínculo, não teve o afeto. E aí o quanto é importante a gente trabalhar isso, para o paciente se sentir válido, para o paciente desenvolver a autoestima dele, para o paciente desfocar o valor pessoal dele no valor como pessoa, né? Eles focam muito o valor dele pessoal nessa magreza, nesse número dessa balança, nesse corpo, né? O quanto ele precisa olhar para ele, resgatar ele como pessoa e se valorizar, se amar, ver quão importante é ele no mundo, né? Porque o pensamento dele tá tudo lá, né? Nessa balança, nesse corpo, né? Enquanto isso, ele tá desfocado dele, das dores dele. Automaticamente trabalhando, diminuindo a ansiedade, trabalhando a autoestima,
A gente trabalha também o comer em excesso, isso automaticamente já vem como consequência. A modificação dos hábitos alimentares, sim, né? Porque por isso que eu falo que não adianta só ficar fazendo terapia ali para trabalhar essa criança interior. Não, a gente tem que incentivar o paciente a mudar de hábito. E aí, por que que eu vou mudar de hábito? Por que que eu vou ser saudável? Não é como forma de punição, como forma de acolhimento, de amor próprio, de que agora eu vou resgatar minha criança interior e eu quero cuidar de mim, quero cuidar da minha criança. Né? Então, é para isso que eu vou fazer atividade física, é para isso que eu vou para um comer mais saudável. Ajudar o paciente a ter a adesão aos exercícios físicos, né? Quanto saudável é isso, e ele não ir para a academia pensando no quanto de caloria ele vai queimar, né? Como uma forma punitiva, não. Né? É para se cuidar. Eu sempre falo, precisamos de 3 horas por semana para melhorar a nossa saúde. Isso é suficiente. Então, trabalhe isso. Né? Esse no primeiro momento. E, consequentemente, diminuição de peso. E quando a gente fala em terapia da obesidade, o quanto importante é a gente trabalhar em equipe multidisciplinar. Certo? Fez sentido para vocês? Quem está empolgadíssimo para entrar no curso? Vou abrir para perguntas agora. Os afiliados já podem mandar o link para os seus leads. Quem é meu lead também já vai receber no seu e-mail, no seu WhatsApp, não é e-mail. Gente, e hoje é o último dia para inscrição. Eu fiz uma aula semana passada, um webinar. Eu já estou mandando aqui no WhatsApp de vocês. Eu fiz um webinar a semana passada, onde eu abri as inscrições e hoje eu estou fazendo uma aula fechando as inscrições. E agora eu vou abrir para perguntas. A Esther está dizendo, eu adorei, eu quero. Clica lá no seu link. Estou esperando o curso completo. A Ana Beatriz, legal. A Cibele perguntou se tem certificado. Tem certificado, sim. Eu configurei bem bonitinho lá no Hotmart o certificado. E ele vai com 6 horas de curso de capacitação. Fernanda, eu atendo online, tá? A cidade que eu tô é Jundiaí. Mas eu atendo online. Tá bom? Marcela, o link para compra você vai receber no seu WhatsApp. Quem te mandou o link para a aula é a pessoa que vai te mandar o link para compra. Tá bom? A Carolina está perguntando se as aulas serão ao vivo. Vai estar gravada no Hotmart, já está gravado lá. E eu vou fazer uma aula ao vivo na quarta-feira, onde a gente vai falar, onde eu vou falar sobre a crença central. E aí vai ser uma super aula. Eu vou falar sobre a crença central que tem por trás dessa compulsão alimentar, tá? Na quarta-feira, 9 horas. Essa aula também vai ficar gravada, tá? E vai ficar, o curso fica disponível para você por 1 ano, tá? Por 1 ano. Tá bom? Thaís Pampona perguntando quando que vai abrir o curso completo, ainda não sei. E tem um outro detalhe, sobre quem comprar o curso de compulsão alimentar hoje, tem desconto no curso completo, tá bom? Hoje não, que todo meu aluno que compra o curso de compulsão alimentar tem desconto no curso completo. Certo? Meninas, quem quer fazer perguntas e meninos sobre a aula ou sobre o curso? Temos aqui 86 pessoas conectadas. Alguém ficou com alguma dúvida e quer perguntar alguma coisa? A Cida está perguntando dos slides. Cida, você fica tranquila que os slides têm tudo completo lá no curso. Você já está no curso.
A Mariana Felipe está perguntando se a aula vai ficar gravada. Eu gravei a aula, eu geralmente não disponibilizo aula, e eu vou pôr essa aula, tá bom? Porque essa aula é uma aula que vocês podem mostrar para familiares, por exemplo. Tá? Carolina, se tem uma pergunta, pode perguntar. A Cida já entrou no curso, né? Já tem 3 módulos liberados lá. Acredito que você já assistiu, né, Cida? E ela tá falando que ela está gostando muito. Certo? É que eu gostaria de falar. Eu poderia estar falando pelo microfone? Pode sim, claro. Boa noite. Primeiramente, parabenizar pela aula excelente. Estou super ansiosa pelo curso. Legal. A minha pergunta é em questão da obesidade na gravidez e todo esse padrão e comparações que é feito com a mulher no pós-parto. Porque, assim, eu tenho um filho de 1 ano e eu ainda não consegui voltar ao peso de antes, enfim. Eu não me cobro, mas eu vejo uma cobrança, assim, e comparações, né? Ah, porque fulano emagreceu bem mais, e com artistas também, e assim, acaba gerando uma angústia, um sentimento assim de inferioridade. Eu acho que esse padrão assim pela mulher ter uma gravidez, ficar magra, bonita, comparada a artistas, e no pós-parto ela também se recupera logo e está exibindo aquela barriguinha Travou agora. que as artistas elas são. Oi, me escutando? Agora estamos. Então, assim, também tem, né, bastante essa cobrança relacionada à mulher no pós-parto, na gravidez. É o cúmulo da ditadura da beleza, né? Aonde a gente chega, né? Chega até o extremo, né? Uma coisa, sabe, que eu falo com as minhas pacientes, eu falei isso no grupo uma vez e as meninas ficaram todas me olhando, é que as mulheres, na verdade, esse é um julgamento das mulheres, então elas mesmas se julgam. Quando falam muito da questão do corpo, elas falam, quando eu ganhei meu filho, eu fiz tal, e eu fiz tal. Quando eu ganhei meu filho, eu engordei tanto, né? Quando eu ganhei meu filho, eu passei a ter estrias, né? E o quanto nós vamos entrando numa ditadura, né? Não vamos aceitando o nosso corpo, o quanto isso gera de baixa autoestima, né? O quanto isso gera de ansiedade. E na verdade, se a gente olhar, o corpo que eu tenho, é o corpo que vivenciou a minha experiência de vida. E quão mágico é isso quando a gente fala de uma gestação, né? E até eu dei um exemplo para elas, eu falei assim, talvez vocês tenham estrias de uma gestação que eu não tenho porque eu não tive filhos, mas eu não tive a riqueza de ter experiência de ter um filho, né? Então, por que que vocês se julgam tanto, né? Acolha o seu corpo, o corpo que você tem da sua experiência de vida. E algo que eu trabalho muito com os meus pacientes também é amar esse corpo, não é julgar, né? Esse corpo tem que ser acolhido. É o que eu falei ali um dos slides. Enquanto eu estou julgando, criticando esse meu corpo, é porque eu não estou olhando para as minhas dores, é quando eu não estou olhando para as minhas angústias. O quanto a gente tem que trabalhar isso, né? Acolher esse corpo e trabalhar as nossas dores e trabalhar as nossas angústias, tá? O Sidney está falando, perguntando se eu tenho um canal no YouTube com palestras. Eu não tenho, eu tenho um canal no YouTube que tem alguns vídeos, mas eles não têm muitas palestras, tá? É psicóloga Elisângela Machado. Tem alguns vídeos lá. YouTube é um canal que eu ainda não consegui focar, mas é algo que eu pretendo, mas ainda não consegui focar. A Caroline que perguntou, fez sentido para você o que eu respondi? Fez muito, muito sentido. E, assim, a forma com que foi colocado fez bastante sentido. Obrigada. Imagina, tá?
A Cida tá falando, deixar de dar tanta importância e voltar para si mesma. E pensar um pouco por que a gente está tão vulnerável, né, a essa questão externa. É algo que a gente tem que trabalhar, não deixar isso influenciar tanto, porque vai existir, né? E por que será que eu estou tão vulnerável a isso? A Niamara tá falando que comprou. Tem mais perguntas aí, meninas? Vamos lá. Façam perguntas, aproveitem. Muito legal a pergunta da Caroline, né? Acho que a gente acaba esquecendo um pouco, talvez seja um tema para fazer uma live, né? Falar da questão da obesidade na gravidez, quando é um bom tema para fazer uma live. Quando as mulheres ganham peso, a cobrança que existe sobre isso, né? A barriga chapada da Carolina Dickman, não foi? Que ela postou, ficava postando frequentemente. E o quanto, assim, quando a gente é influenciado por isso, o quanto a gente idealiza ter aquele corpo e o quanto a gente se julga, né? Na verdade, se a gente olha, por isso que eu falo muito da questão do olhar para a sua vida, né? Trabalhar quem é você, você se descobrir para você achar o que realmente é importante para você, né? Se você então o corpo realmente é importante para mim, então eu vou ser uma professora de educação física ou uma blogueira fitness, e aí você fica o dia inteiro ali disponível para aquilo. Uma vez que não. E uma coisa que eu vejo muito é quanto as mulheres insatisfeitas com elas mesmas vão para diversas cirurgias, né, plásticas. Mas essas cirurgias plásticas é um conflito dela com ela não está satisfeita com ela, né? E aí ela acha, uma vez eu vi uma moça, eu achei o fim do mundo, era magra, era perfeita, e ela disse que o culote dela, né? Ela era magra, o porte dela era magro, era 1 centímetro maior que o outro de um lado, então ela ia fazer uma cirurgia plástica para equilibrar aquilo. Então, o quanto insatisfeita a pessoa está com ela e ela direciona o olhar para o corpo dela, né? Não tenha dúvida disso. Quero fugir dos meus conflitos. A Daphne está falando, tem um preço nessa vida, muito delas ganham a vida com a imagem. Será que se não fosse assim, elas teriam todo esse cuidado e fariam todo esse sacrifício? Exatamente. Né? E um outro olhar também é a gente olhar o nosso biotipo. Né? Por exemplo, eu dou muito exemplo da Gisele Bündchen. Quantas as mulheres falam da Gisele Bündchen? Gente, mas olha o biotipo dela. Né? O biotipo dela, é claro que ela tinha que ser modelo, o biotipo dela já é da magreza. Né? Ela nem faz muito esforço para manter esse corpo, porque ela já é da magreza. E quantas vezes a gente se compara com esse biotipo que não é meu e eu fico o tempo todo me julgando, querendo aquele corpo, né, da Gisele Bündchen. Né? O quanto eu tô ali não me respeitando, não me acolhendo, né, não me tratando com amorosidade. Faz sentido? Quem aqui vai tentar? As meninas do grupo já estão tentando, né? Temos 60 pessoas ainda conectadas. A live foi super, batemos a 100 pessoas. A live não, a aula, né? Chegamos aqui a 100 pessoas. Gente, se vocês não têm, tem uma questão mais resolvida com a minha mãe, com desenfreamento desde adolescente. A Juliana tá falando ali. Vocês estão lendo o chat? Tem várias coisas ali escritas interessantes. Gente, é isso. Quem, assim, ficou com vergonha de falar aqui, quiser mandar mensagem para mim no WhatsApp, fique à vontade para mandar, tá bom? Quem ficou com alguma dúvida e quiser perguntar,
também entre ali e pergunte, né? Venha para minha lista de transmissão, eu faço com frequência aulas gratuitas, assim como essas, tá? Às vezes oferecendo alguns dos meus cursos, às vezes não oferecendo, só fazendo a aula mesmo, tá? E é isso. Obrigada, boa noite, espero ter contribuído aí, ter feito total sentido para vocês. Beijo, gente, tchau!